Nós somos uma associação que nasceu em 2020, com um objetivo muito claro, que é promover ascensão e protagonismo para a nossa comunidade negra. Um dos nossos princípios é desenvolver liderança e colocar a gente nesse espaço de protagonismo, né? A gente tem, dentro de uma sociedade hoje, somos 56,7% da população brasileira, e dentro dos cargos de liderança, a gente só tem 1% da população negra atuando em cargos de liderança estratégica, que são efetivamente as pessoas que fazem um ponteiro virar, né? Que são exatamente nesses espaços, como líderes, como empresários, como políticos, que a gente consegue derrubar as principais barreiras que a gente encontra do racismo estrutural, né? Que é esse racismo que nos coloca em uma posição muito operacional, subalterna, e que faz com que as suas estruturas, com certas exigências, não coloquem a gente em posições de poder, né? E aí a associação nasce com esse propósito, através da mentoria gratuita, promover 6 meses de um programa que acontecem através de mentorias que são feitas por profissionais que fazem parte dessa comunidade, e aí esses profissionais fazem esse círculo virtuoso. É através de encontros mensais, de one-on-one, a gente tem toda uma plataforma e toda uma estrutura que faz isso, e aí a gente traz ali uma série de programas e cronogramas que trazem desde soft skills, como hard skills, para ajudar nessa formação de liderança. E aí, através dessa formação, essa comunidade ela continua ali dentro, fazendo indicações para vagas, eventos, colocando essa comunidade sempre com um network, que é muito importante, a gente está formado em rede, que é o que faz a gente ir mais longe. E aí, através desses movimentos, a gente começou, dentro da diretoria de eventos, também fazer os eventos presenciais. Hoje, na Ibra, que é um dos nossos parceiros, esse é o segundo evento. E a gente realiza também, 2 vezes por mês, as lives que a gente acontecem também com convidados, sempre protagonistas negros, que vão, através desses encontros que acontecem por cerca de 2 horas, também trazerem um pouquinho das suas narrativas, das suas histórias, de tudo que eles fazem, de como eles fazem essa contrapartida do conhecimento que eles tiveram, porque, em certa maneira, a gente quer ocupar esse lugar de protagonismo, e muitos da gente já estão ocupando ali situações privilegiadas, que a gente entende que a gente tem que devolver todo esse conhecimento para a nossa comunidade. A gente faz isso através desses movimentos e através de parcerias com a Anelis, da Negras Plurais, e fazendo também lançamento de livros, né? Esse livro, para nós, é extremamente muito importante, essa parceria aqui. É muito importante a gente olhar aqui e ver que esta coletânea tem aí, né, uma série de mulheres negras que estão aqui, que quando a gente olha no topo da pirâmide, a gente é realmente a base, mas a gente é que faz a máquina girar, né? Nós que somos as mães, nós que somos as pessoas que cuidam dessa sociedade. E aí, através desse encontro com Nelis, com Vivi, que fizeram toda a parte de bastidores, a gente traz vocês aqui para esse lançamento, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Gostaria muito de ter essa sala extremamente lotada. Eu acho que a gente sabe o quanto é desafiador para muitas pessoas estarem no espaço desse, estão trabalhando, então também precisam ali garantir o pão delas, mas a gente sabe que tudo que acontece aqui reverbera bastante, né? Quem não está aqui também está ligado com a gente, conectado com essa iniciativa e querendo que a gente consiga lotar espaços como esse e avançar para outras iniciativas que podem ter, tá bom? Então, é um prazer que eu convido o Nelis aqui para palco, e é um prazer ver aí o lançamento desse livro.
não sei se está fazendo foto, está fazendo vídeo. Ah, bom, obrigada. Obrigada. Quando a Vanessa fala da questão da liderança, eu acho que todas nós sabemos o quanto é desafiador sermos nós. Sermos nós e liderarmos indiferente do lugar que a gente lidera. Eu entendi que há uns 5 anos atrás que eu era uma líder, porque para mim liderança estava muito ligada a ter um cargo, a ter um lugar, a ter um título, e nunca me deram isso. E talvez para nós também isso não foi dado. A gente teve que ralar muito para conquistar alguma coisa. E quando eu entendo que a liderança, ela é algo que todas nós temos, mas que muito poucas vezes as outras pessoas de fora nos consideram com esse papel, com esse título. Quando eu me lembro que, quando eu comecei a me definir como CEO das digitais, eu pensava, gente, como é que eu vou ser CEO de alguma coisa se a minha conta está no vermelho? Mas como eu falei, ser uma líder, conseguir movimentar pessoas é algo que é nato. E cada vez mais, se a gente puder entender esse poder, mais pessoas vão se inspirar e também fazer isso por elas. Meu nome é Neris Correia, sou a maluca, completamente maluca, eu tenho total certeza que em 2020 se entendeu como uma mulher preta. E no momento que eu entendi que eu era uma mulher preta, eu entendi uma coisa que fez toda a diferença. Outras mulheres também, talvez até hoje não tenham percebido a potência que elas têm. E aí, naquela época, convidei 36 mulheres para, junto comigo, compartilharem esse sentimento, compartilharem para o público, para os seguidores, né, na rede social, que nós poderíamos ser quem a gente quisesse, poderia estar no lugar que a gente quisesse. Ia ser difícil? Sim. Iam ter pessoas que não iam gostar? Sim. Iam ter pessoas que não iam nos aplaudir? Sim. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Tem pessoas que não admitem estar em lugares para nos servir. Tem pessoas que não admitem estar em lugares onde nós lideramos. Mas desculpa, bem, só aceita, tá bom? Então, hoje, nós criamos um ambiente diferente. Nosso primeiro livro foi em 2023 e nós não tivemos oportunidade de ouvir as coautoras, de vivenciar. Sim, hoje é um espaço mais intimista. Gostaríamos, como disse a Vanessa, de ter mais pessoas aqui? Sim, mas quem é para estar, está. E é sobre isso. Eu gostaria de convidar para estar aqui junto comigo no palco para fazer uma troca, uma conversa. Nosso primeiro painel se chama A Marca da Ancestralidade, porque o nosso livro Digitais Pretas, Narrativas de Ancestralidade e Pertencimento, conta histórias de coragem, de herança e de memória que mudaram as nossas trajetórias. Então, eu convido ao palco para estar aqui junto comigo Zelma da Costa. Sim. Rosana Vargas. Mel Sieben. E Ana Regina. Eu gostaria de pedir que colocasse mais uma cadeira aqui, por favor. Sim, mas eles vão providenciar.
Só eu sendo eu. Ah, me esqueci que estou com o microfone gritando, tá louca. Antes de tudo, eu quero, não tem ordem, não tem regra, não tem pergunta certa e resposta certa. Mas eu quero iniciar perguntando para vocês, qual que foi o momento que vocês entenderam o que que é ser uma mulher preta? Zelma. Isso. Mas, assim, eu acho que sim, desde sempre, né, porque dentro da família tinham muitas mulheres negras, na maioria, são mulheres negras trabalhadoras, né, que tinham o seu sustento, e a partir da força dessas mulheres é que eu me via nelas, né, da forma que elas andavam, faziam as coisas, cuidavam, né, que tinha muita questão do cuidado, né, entre essas mulheres, e com elas eu podia me enxergar, né. Claro que essa questão da gente se ver como mulher negra vai, tendo graduações, né. A partir de algum tempo, a gente vai ter um outro olhar, né, um outro posicionamento. E eu agradeço muito, a partir do momento que eu conheci as Digitais Pretas, né, eu digo que foi um divisor de águas na minha vida, né, eles é responsável por uma parte de tudo isso e conhece toda a trajetória, né. Então, eu agradeço muito às Digitais Pretas por estar trazendo esse posicionamento enquanto mulher preta. Ana Regina. Bom, boa tarde a todas, a todos. É uma pergunta bem capciosa, porque eu com 7 anos de idade, minha mãe chegou para mim e falou assim: "Regina, você é uma menina preta". Então eu nasci, meus pais negros, a minha ancestralidade negra, mas fora a indígena que tem no meio do caminho tem uns apaches aí que eu andei descobrindo. E então, eu já nasci com essa praticamente com essa narrativa de ser uma menina negra. E quando eu tinha 7 anos, 7 para 8 anos, eu estava na escola no Maranhão, porque nós estávamos lá, porque minha avó estava já indo embora. Então ela queria conhecer os netos. E então, eu tive muitos momentos com a minha família, por parte de pai e por parte de mãe. E o mais interessante é que na escola todo mundo me chamava: "Ah, macaquinha, nhe-nhe-nhe", aquela pataquada toda. Aí eu contei para minha mãe falou assim: "Você vai falar para ele que ele pode te xingar de que quem você quiser, que ele quiser. Só que você é a Ana Regina". Aí um belo dia, a gente estava caminhando, aí meu tênis desamarrou, aí o menininho: "Ai, macaquinha, macaquinha". Eu falei assim: "Você pode me xingar do que você quiser. Eu sei quem eu sou". Abaixei, amarrei meu tênis e fui embora. Aí no dia seguinte: "Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, Ana? Tudo bem". Eu contei pra minha mãe falou assim: "É isso mesmo, tem a posição", porque as pessoas, quem não me conhece, assim, a pessoa tem o primeiro impacto: "Ah, ela deve ser metida, não sei o quê", mas isso aqui, a gente estava até discutindo ontem isso, né, eu e a Sheila e a Mel, da minha postura. Porque, assim, eu fui criada com meu pai, que nasceu em 2020. Então a trajetória, então eu peguei aquela criação da década de 30, que a gente tinha que andar assim, posicionado, ter postura. Nunca mais disso ninguém me chamou de macaca, eu trabalhei no SAMU 92, ninguém veio com palhaçada comigo, por causa da postura. Então as pessoas têm que olhar para a gente e dizer assim: "Essa aí eu não posso me mexer, essa aí eu não posso nem pôr a mão". E é isso aí, a gente tem que se respeitar. Isso. Obrigada. Obrigada. E você, Rosana? Boa tarde a todas. Assim, eu sempre tive uma mãe muito potente, né, que da maneira dela sempre, né, você tem que antes da hora não é a hora e nem depois da hora,
né? Mas eu comecei a compreender todos os ensinamentos de estudo, etc., quando eu comecei a acessar lugares que eu comecei a perceber que a única neguinha era eu. E tem uma questão, né, não foi combinado, mas vocês são mulheres negras de pele mais clara e aqui as de pele mais escura. Foi separado aqui. E aí tem mais esse detalhe, né, meninas? Desculpa você. É sarará, lá é sarará. E, e eu comecei a entender do que a minha mãe sempre colocava da maneira dela. E principalmente quando eu acesso o ensino superior e começo a participar de espaços de liderança. Uhum. Que aí é aquela questão, a gente vai entendendo que para a gente ser ouvida, a gente tem que ser posicionada, tem que estar naquele lugar, tem que saber muito para estar ocupando um espaço, quando é um espaço que você é a única neguinha. Uhum. E eu comecei a entender, né, e fui para esse lado de estudo da questão étnico-racial. E aí eu me dei conta assim, opa, tanto que isso é o caminho das minhas pesquisas acadêmicas, de entender que eu era uma mulher negra. Quando eu entendi que eu me olhei, eu digo, ok, sou eu, isso me deu uma força que, assim, ó, isso é para mim, mesmo que alguém diga que não. Não, ok, tudo bem, o teu não é para ti, é teu, e eu continuei. Então, eu acho que foi um processo da infância, da maneira que a minha mãe, enquanto mulher, era um exemplo para mim, né? E eu fui entendendo a adentrar esses espaços que você entra, você é a única negra, você é a única que leu aquele autor, que olhou aquele filme, e as pessoas começam a fazer questionamentos que não fazem para os outros. Exato. E aí você começa assim, tá, mas por que que eu tô sendo tão perguntada, Sim. tão questionada, né? E aí você, não, então eu vou estar preparada e também vou devolver o desconforto, que agora, né? Hoje é devolver o desconforto. Então, para mim, ser uma mulher negra foi uma construção. E hoje eu faço questão de dizer que eu sou uma mulher negra, uma mulher preta, e tinha também, e até pouco tempo, aquela questão, às vezes, de dizer o lugar, né, o que você faz, eu digo que eu faço, e sempre digo que faço bem feito, e é isso aí, aceitem, né? E é aquilo, é isso. Gostou? Não, gostou, não gostou? Mel Sieben, fale para nós. Pois então, na minha infância eu não tive todo esse letramento, mesmo meus pais, meu pai sendo um homem preto, minha mãe sendo uma mulher branca. Eu e as minhas irmãs não nos víamos como meninas pretas, né? Eu era sempre a sarará metida de olho claro. E eu gostava desse título. E, né, não dava muita bola, assim, nesse sentido, né? Mas eu fui me ver como mulher preta, na verdade, quando eu gerei uma menina preta, onde o racismo nos atravessou quando ela tinha 7 anos de idade na escola. Daí eu percebi que eu teria que me letrar de uma outra forma, né? Porque eu tinha uma menina para ser educada, criada diferente do que eu fui, né? Incrivelmente, hoje ela é uma mulher de 29 anos, mãe maravilhosa, que eu hoje aprendo muito mais com ela do que eu ensinei. Isso é o que eu penso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me vi mulher preta depois das digitais e depois que eu comecei a trançar o meu cabelo. Não estou hoje de trança, mas foi a partir dali que eu consegui ter um olhar diferenciado para mim e automaticamente para as demais ao meu redor. Procurei estar mais em espaços aonde eu me sentia confortável e também num lugar seguro como é as digitais pretas, aonde a gente, né, é um lugar seguro para a gente ser o que a gente quiser ser da nossa essência. Então, essa parte é o que me toca bastante e aonde também a fotografia entrou neste momento. Maravilhoso. Vou voltar novamente com você. Se tu fosse resumir em uma frase a tua história, a tua ancestralidade, a tua conexão com a tua história,
qual frase seria? Eu não sei se uma frase assim, mas quem me veio agora na memória é minha avó, que há 2 anos partiu, que foi uma mulher de referência. Então, assim, a ancestralidade é feminina. Total. Então, acho que essa seria a frase que eu diria hoje. Obrigada. E você, Rosa? Uma frase ou uma palavra, para mim, todo tempo hoje é resistência, né? E não uma resistência do cansaço, Sim. mas uma resistência da gente entender quem a gente é, ter orgulho disso e se posicionar sempre. Então, para mim, o que define a minha história é resistência. Obrigada. Ana Regina. Uma frase que minha mãe falava e é o meu símbolo até hoje. Ela chegava para mim e falava assim: Regina, tenha calma e elegância. Isso te limpa todos os dias da minha vida. Aí eu vou fazer uma coisa rápida assim. Aí eu lembro. Calma e elegância. E elegância. E você, Zelma? Eu vou trazer o título do livro. Meu legado é ancestral. E é feminino, Mel. Altamente feminino, né? Quando a gente traz esse olhar, eu digo, gente, quantas potências tinham lá atrás. Quantas, né? E que talvez não foram tão respeitadas, né? Não foram tão reverenciadas. E eu fico muito feliz com a nossa mentora, que conseguiu me guiar, né, para que eu pudesse trazer essa referência de empreendimento, mas trazendo as minhas, que venderam na feira, que faziam doces, né? Então, uma excelente referência. Meu legado é ancestral feminino. Perfeito. Eu ia te pedir mesmo, pedir a todas, né? Nós estamos indo agora para a parte final, que tu compartilhe. Oi? Estamos indo à parte final. Eu gostaria que tu compartilhasse, tu já trouxe, né, um spoiler do teu capítulo. Gostaria que tu compartilhasse mais alguma coisinha, só para dar gostinho para quem ainda não adquiriu, saber um pouco mais de você dentro do seu capítulo do livro. Então, esse capítulo está com bastante referência do empreendedorismo e do empreendedorismo dessas mulheres que vieram antes, né? Consegui enxergar nessas minhas tias, que quando eu estava de férias, estava ali na cozinha, em frente àquele fogão a lenha, né? Que elas faziam tudo a lenha. Era 3, 4 dias para fazer um doce, gente. Mexendo ali. E hoje, depois eu fui trazer para gente, olha, para poder vender na feira no domingo. Né? E eram doces maravilhosos, que eram os primeiros que acabavam na feira, tá? Então, elas trazem também isso da competência, de você fazer, independente do que seja, fazer bem feito. O que você faz? Se você limpa um chão, faça bem feito. Se você vai dar uma aula, faça bem feito. Se você costura, faça bem feito. E faça com amor. Né? Então, é o que eu trago nessa referência. Obrigada. Tu sabe que quando tu fala disso, né, eu acho que a gente, se dá para trazer alguma coisa em alusão a isso que tu está falando, eu acho que a gente vive hoje tão no automático, tão na correria, e se a gente for olhar para a nossa história, para além, obviamente, de fazer as coisas com muito mais tempo, tinha toda uma estratégia para fazer as coisas, para ter um resultado, entendendo que se para nós hoje, em 2026, as portas já são fechadas, imagine há 50, há 100 anos atrás. Então, o quanto existe esta potência, essa liderança, e isso está no nosso DNA. Então, quanto mais a gente conseguir se conectar com a nossa história, com o nosso, né, entender toda a sociedade, mais a gente vai conseguir avançar. Verdade, bom a referência, né? Ontem, publicando algumas fotos, então a sobrinha era em Aracaju, e ela falou, oi tia, eu estou tão feliz em estar vendo essa sua caminhada. Eu digo, gente, aí eu disse, eu quero deixar meu legado, então é isso.
é que minhas sobrinhas, meus sobrinhos possam ver, né, que eles podem fazer o que eles quiserem, né? Então, assim, eu fiquei extremamente feliz com essa mensagem dela, né? E Então, indiferente do momento, né? isso, exatamente, Que nós, né? que a turma das grisalhas, vamos Exato. ficar, né? A gente está deixando o nosso legado, né? Com certeza. Com certeza. Muito obrigada. E você, Ana, compartilhe um pouquinho do seu capítulo. Meu capítulo, gente, é um misto de profissionalismo dentro da enfermagem, a enfermagem junto com a dança. Eu nunca imaginei que a dança e a enfermagem viraram unha e cutícula na minha vida. Elas fazem parte do meu DNA, né, Roberta? Então foi muito desafiador para mim estar escrevendo, porque o que eu escrevi? Artigo científico. Eu até falei com a Beta. Falei, Beta, eu sou de artigo científico, né? A enfermeira está aqui, ela manda em mim. Gente, a enfermeira toma conta do meu ser, vocês não têm noção, né? Então, eu aliei, por quê? Porque eu fiquei doente, eu tive burnout, e quem me curou foi a dança. O meu lado obscuro, a dança, ela pertence ao meu lado obscuro. E foram muitos desafios. Eu comecei a iniciar na dança por conta de uma professora minha de dança, que falou que eu não ia ser sucessora dela. Eu falei assim: acho que eu vou ser sua sucessora, né, da dança do ventre. Ela, você não. Aí eu fui para casa muito pé da vida. Não, nesse dia não estava calma e elegante. Nesse dia, calma. Você esqueceu esse dia. Eu esqueci esse dia de ser calma e elegante, né? Aí eu cheguei no serviço e fui buscar, e achei pós-graduação em dança e consciência corporal, que foi a minha primeira pós fora da enfermagem. Aí, então, vamos fazer. Aí ela falou assim: por que você não me falou que está fazendo essa pós? Eu também sou da dança, eu quero fazer também. Aí veio o golpe, porque eu adoro dar golpes. Amo, gente, eu adoro. Eu faço isso com prazer, não vou mentir, não. Aí eu falei assim: você não pode fazer. Ela, por quê? Porque você não tem nível superior. E eu tenho nível universitário, e você não tem. Detalhe, uma mulher não preta. Esse é um spoiler para vocês verem. Mas... Adoro. Adoro. É sobre isso, gente. A gente tem que se posicionar, né? Tem que ter calma e elegância, ter a postura do papai, a potência da mamãe, andar de mãos dadas com a sombra, porque a sombra que me tirou, eu desculpe o linguajar que eu vou usar agora, tá, gente? A dança viu o meu lado escrota. Gente, como eu era escrota no serviço. Ana Regina, você vai fazer isso aqui para mim? Não. Por quê? Estou fazendo tratamento psiquiátrico. Você quer pôr sua conta em risco? É sobre isso. Obrigada, gente. Eu acho que todas nós, né, nós recebemos o livro ontem, e eu acho que todas nós, cada uma vai aprender um pouquinho com a história da outra, né? Porque acho que cada uma tem algo a acrescentar, né? Porque a gente se potencializa obviamente, com a nossa história, nossa realidade, mas também aprendendo com as outras. Rosana? Bom, então, o meu capítulo do livro, eu preciso, né, contar um pouquinho. Quando eu aceitei, né, quando venho, né, vamos fazer Digitais Pretas 2, eu estava num momento bastante desafiador, eu acho que dos últimos 10 anos da minha vida. Eu estava terminando a tese de doutorado e trabalhando. Então, eu estava no momento assim que eu não me estressava com absolutamente nada, porque eu não podia com nada, porque toda a energia eu tinha que concentrar para o trabalho. Eu sou assistente social, trabalho com relatórios, perícias, então eu decido, né, das pessoas, então a gente tem esse comprometimento, e terminando uma tese. Então, quando vem assim, o convite do livro, eu fiquei assim, nossa, eu acho que é uma oportunidade de aproximar das meninas, de estar mais presente no Digitais.
será que eu digo sim? E aí, claro, a gente diz sim. E depois eu pensava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que que eu fui fazer? Ai, sabe, e te dá aquele desespero. Daí, tem um cronograma, né? E daí eu fui me acalmando, porque de fato eu estava já na segunda prorrogação da tese. Então eu tinha que terminar, ou terminava comigo, ou terminava com ela. E aí vem, daí tá. E daí, quando vem, eu acho que o formulário para a gente colocar ali, né? Qual eram as expectativas, o que a gente ia escrever, eu coloquei outra coisa. E aí aconteceu o processo da tese, eu finalizei. E eu estava num processo que, às vezes, querendo não, a gente sempre faz isso. Eu tinha terminado uma tese de doutorado, foi um processo extremamente desafiador e difícil. E eu terminei, só que eu ainda estava com aquele peso. Sim. E quando chega para escrever, acho que foi umas 2 ou 3 semanas depois que eu tinha finalizado, foi assim um momento tão importante para mim essa escrita, porque essa escrita foi uma catarse para mim entender tudo que eu tinha construído, da maneira que eu estava construindo, né, e tinha construído, e o quanto isso era importante. E aí eu lembro que a nossa mentora, A mentora. a mentora, quando eu mandei, eu acho que é primeiro rascunho, dela assim, mas você lá no formulário, você escreveu, né? Eu digo, não tem como. Porque eu precisava, naquele momento, fazer essa catarse, reverenciar a mulher mais potente da minha vida, que era minha mãe. Então, esse capítulo é uma homenagem direta à minha mãe, que já faleceu há mais de 10 anos, e que, mesmo tendo sido uma mulher negra que estudou, ela entrou, acho que na primeira série naquela época, e não pôde concluir, porque foi casar, mas mesmo assim ela não largou a questão da leitura, lia, comprava gibis, revistas, e ela sempre colocava para mim: você tem que estudar, você tem que ser o que você quiser. Isso é teu. Então, quando eu termino um trabalho extremamente doloroso, porque foi para mim, e eu tenho uma, assim, chegou para escrever, assim, e eu com aquele questão de escrita acadêmica, e foi maravilhoso a mentora para essa questão literária, né, e poética, eu consegui traduzir o meu maior sentimento de agradecimento e de reconhecimento, que era exaltar minha mãe em tudo que ela fez e ainda faz por mim, porque ela está em mim. Então, esse capítulo é uma homenagem a todas as mulheres negras e principalmente para a gente entender o quanto a gente é capaz, porque a gente só é assim, você tem que fazer, 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 às vezes a gente tem que parar e dizer assim, não, peraí, o quanto que eu já fiz? E eu acho que essa escrita foi de um valor, e é de um valor para mim, que é isso. Eu acho que eu agradeci a minha mãe e reconheci tudo que eu estou Se celebrou construindo. também, né? Porque é difícil de fazer Lembrei isso. e de dizer, não, é real. Né? Eu consegui fazer isso, terminar, e isso é meu. Né? E eu devo esse agradecimento a alguém. Parabéns. Então, é isso. E para concluir, você, Mel, compartilhe conosco. Essa escrita foi bem desafiadora para mim, porque, primeiramente, eu aceitei sem querer aceitar. Porque quando chegou no momento com a mentora. Mas, na verdade, antes até, não vou jogar, né, a conta só na Beta, né? A minha responsabilidade. Eu não achava que não estava preparada para fazer uma nova escrita. Que eu não teria tema. Do que eu vou falar? Como assim, né? Mas também estava passando por vários momentos, vários desafios pessoais, que eu acho que estava interferindo, eu consegui me conectar comigo mesmo de novo. Mas eu tive que resgatar uma menina de trança, que eu usava trança quando criança, mas a minha mãe puxava muito meu cabelo, para ir assim, bem puxadinha, cheio de trancinha na cabeça, para ir para a escola. E eu tive que resgatar através de algo que eu lido com isso todos os dias, que é a lembrança, a memória. E, como diz o título da minha narrativa, quando não houver uma lembrança, tem uma foto. Porque é através dela que a gente vai nos conectar novamente com aquilo que a gente já
viveu, ou que a gente não viveu, mas alguém viveu aquele momento, né? Então, a minha narrativa fala um pouco disso no momento que eu tive que resgatar a Melissa menininha na sua bicicleta rosa, né? Não vou dar spoiler, né? Mas assim, né? Eu tive que resgatar mais ou menos isso, a criança interior, que é algo que se fala muito hoje em dia, né? Da gente, que a gente tem a nossa criança interior, que a gente tem que resgatar em alguns momentos, e realmente eu resgatei, e realmente ela assinou aqui comigo esse livro. E a Beta viu isso, que eu consegui trazer algo poético que eu achei que eu nem tinha isso, né? Mas depois foi um processo no início. Para dar o primeiro passo foi desafiador, né? Com várias questões, mas depois eu acho que depois que eu comecei a escrever, foi libertador. E uma coisa que eu queria dividir com vocês aqui, que muitas de vocês já passaram por esse processo, mas eu, aos meus 47, quando eu estava com 47, já estou com 48, eu tive a oportunidade, pela segunda vez, de entrar numa universidade. E numa universidade pública, e algo que eu jamais imaginei que eu ia pisar nesse território, que eu era capaz de chegar nesse lugar. Então, desde o ano passado para cá, muitas coisas mudaram na minha vida, e esse passo inclui, óbvio, o segundo livro, que traz toda essa potência que eu tive que resgatar lá da infância, mas que ela está comigo agora diariamente nas aulas, numa universidade pública, fazendo um curso que eu jamais imaginei que ia fazer, mas que eu estou amando, que é artes visuais, tudo a ver com o meu olhar, mas um olhar mais cultural, e é maravilhoso, assim. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de conhecer vocês, de estar com as digitais. Obrigada. Porque a partir dele, muita coisa mudou para melhor na minha vida. Então, era isso. Obrigada. Respira fundo e segue. Né? Eu sou muito grata por todas vocês, por esse momento, mais uma vez, de estarmos juntas. Eu acho que esse livro, como eu trouxe ontem, é a minha quinta coautoria. E é muito louco, né? Quando a Mel falou assim, o que que eu vou escrever, né? Eu acho que toda vez que a gente, por mais que eu já tenha escrito algumas vezes, eu sempre penso, será que tem mais alguma coisa? Será que dá? Sempre dá. Eu acho que todo dia a gente está aqui para aprender. Todos os dias, todos os dias. Eu cresço todos os dias. Daqui a pouco eu vou chegar a 2,5 metros. Eu me desafio, eu estou numa nova fase também, para além do corte do cabelo, muitas coisas têm mudado na minha vida, e eu sou muito grata por ter vocês junto nessa caminhada, indiferente da distância, indiferente da quantidade de tempo, é a qualidade que faz com que eu me alimente todos os dias, com que eu me nutra e com que eu cresça cada vez mais. Muito obrigada. Vamos à foto. Fotinho, fotinho, fotinho. Eu convido agora ao palco, para dar sequência aos nossos painéis, convido a próxima mediadora aqui. Agora vem ela, a mentora. Tu quer chamar as meninas? Tu chama as meninas? Eu chamo. Não, chama você, que essa voz é muito... A voz tá sexy hoje, né? A voz tá sexy hoje. Convido vocês para estar aqui no palco. Desculpa, me empolguei. Convido agora para estar aqui no palco, no painel Pertencimento em Movimento. Uau, uau.
Carla Calazans. Convido Viviane Felícia. Convido. Ah, bom. Hã? Bem rapidinho? Tá bom. Então, enfim. Sim, uma delas tá. Convido Tuane Lima. Convido também Sheila Rodrigues. Hã? Precisa de mais uma vez. São 5. E convido Elaine Cristina. Uma banquinha. Isso. Mas tudo bem, vamos começando. Enquanto vão trazendo. Que pode ser comprido. Ah, tá. Isso. Arrasamos. Somos em muitas, né? Isso é bom, né? Muitas presentes. Que delícia estar aqui. Muito honrada de ver vocês contando para as outras meninas sobre o processo de escrita, né? Eu sei todas as histórias, todos os babados e bastidores, mas é muito bom ouvi-las nesse processo. O nome do nosso painel é Pertencimento em Movimento. E quando eu penso em movimento, me vem o Adinkra, que eu falei com vocês, que é o Sankofa, que é esse tempo circular em movimento. Como que é para vocês, trazendo esse tema de pertencimento em movimento, o pertencer, mas em constante transformação? Como vibra em vocês, tanto na família, no trabalho, no dia a dia de vocês, esse pertencer, que é o subtítulo do livro, né? Narrativas que pertencem. Como vocês, a quais grupos vocês pertencem? Quando você olha no espelho, como vocês pertencem? Enfim, tragam para a gente o seu pertencimento em movimento. Tem. Eu me sinto pertencida, né? Eu sou a Viviane. Eu me sinto pertencida à minha família, né? Nós somos bem unidos, todo mundo, assim, é bem unido. Todos os meus familiares, eu e minhas irmãs, né? Porque meus pais já são falecidos, né? Então, eu, minhas irmãs, tios, tias, primos, né? Os que ainda, né? Estão vivos, todos somos bem próximos. Então, assim, é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nas brigas, nas guerras, tá todo mundo lá, entendeu? Um fala mal do outro, mas tá lá. Na hora que precisa, tá todo mundo lá. No trabalho, também me sinto pertencente àquele ambiente, né? E, assim, em todos os ambientes, né, corporativos, sempre foram ambientes brancos, né? E mesmo sendo ambientes brancos, eu me sinto pertencente porque, assim, no ambiente corporativo e até mesmo no faculdade, escola, eu sempre convivi muito mais com pessoas brancas, né, nesses ambientes. Era 1%, 2% de pessoas negras. Então, assim, eu estudava em escola particular, né, desde pequena, e na adolescência estudei em escola pública. Faculdade, fiz escola particular, né? Fiz faculdade particular, e aí ingressei no mercado de trabalho, e desde então sempre convivi muito com pessoas brancas. Então, isso eu nunca tive essa questão, porque eu sempre me reconheci como mulher negra. Então, eu sempre soube quem eu era, né? Então, e eu acho que também as pessoas nunca me colocaram nesse lugar, assim, pelo menos as pessoas que eu conheço, então eu também posso ser que eu nunca tenha tido essa percepção. Mas as pessoas também sempre me reconheceram, né, como Viviane, uma mulher negra, forte e tal. Então, o pessoal sempre me tratou igual, né? Assim, eu sempre fui tratada de igual para igual, nunca tive esse problema.
Na espiritualidade também, né, porque eu sou de religião de matriz africana, eu frequentei muitos anos a Umbanda quando eu era pequena, ia em benzendeira com a minha avó, entendeu? Então, frequentava igreja católica também, então sempre foi um pouco de tudo. Depois eu fiz obrigação no candomblé, né, no queto, e hoje eu frequento Ifá. Me sinto pertencente e, ao mesmo tempo, não na religião, porque a gente sabe como que é religião, né? Ainda mais religião de matriz africana. Então, é muito assim. Ao mesmo tempo que rola a questão do coletivo, também rola a questão de você pertence aqui, só que tudo que você tem que fazer, primeiro, você tem que pedir bênção. Né? Assim, então, assim, você vai escrever um livro, vamos jogar para escrever um livro. Eu não penso assim. Eu não. Vira meio que uma prisão, e eu não tenho esse pensamento, né? Tanto que as pessoas, né, hoje, né, do meu convívio na religião, eles souberam recentemente que eu escrevi um livro, porque não é o dia a dia deles, né? O dia a dia é o quê? É você fazer um trabalho espiritual, não tem o costume da leitura, nem de uma leitura africana, a gente sabe como que é. Então, não tem esse perfil, entendeu? Então, assim, as pessoas que mais me apoiaram nessa questão de livro, né, de estar onde eu estou, de frequentar os lugares que eu frequento, de leitura e tal, foram muito mais pessoas não pretas do que os meus. Entendeu? Tanto que ontem quem estava, né, presente, a minha família, né, minhas irmãs, né, que eu considero minhas irmãs, meu sobrinho, uma tia e o pessoal do meu trabalho. Entendeu? Então, assim, e quando você fala de livro, nossa, você está escrevendo um livro para quê? Sobre o quê? Para quê? Entendeu? Então, assim, não tem essa visão, né, de escrita, a questão do pertencimento. Poxa, você não acharia legal você falar sobre a sua história? Sobre quem você é, como que você chegou, até mesmo na religião, como que você chegou na religião? O que te trouxe, né, a seguir esse caminho, entendeu? Então, é muito disso. E eu acredito que, por eu saber quem eu sou, eu sei aonde eu pertenço, de onde eu vim, então isso também incomoda muito, porque nós somos mulheres e religião de matriz africana é uma religião muito mais patriarcal do que matriarcal, em muitos casos, entendeu? Então, assim, eu mando, você obedece. E no mundo de hoje, muitas coisas não são assim, né? Então, tem esse atrito, existe essa dificuldade. Mas, assim, no geral, eu lido muito bem com essa questão do pertencimento. Muito obrigada, Lili. Nossa, eu vim de uma cidade de interior. Eu acho que falar sobre pertencimento é algo que tem vários recortes na minha história, né? Minha avó era uma pessoa muito católica, mas a gente vem de uma família muito humilde. E minha avó ouviu por muito tempo que todas as filhas delas, e desculpa a palavra, daria para puta. E aí, porque é muito complicado, né, quando a gente vem de certos lugares. Então, assim, a mentalidade das minhas tias foram muito abalada, então foi uma família que foi todas se formaram no 2º grau, mas pararam aí. Eram todas trabalhadoras de comércio, vendiam roupas para os outros e vendiam calçados. E minha mãe, ela foi uma mulher um pouco fora da curva, né? Ela foi a primeira mulher na cidade a usar um biquíni fio dental, então aquilo ali foi um escândalo para a cidade. Ela se separou do meu pai quando a gente tinha 5 anos e minha irmã tinha 8, então ela passava na cidade, as velhinhas beata, dizia assim, lá vai a desquitada. Então, ela precisou enfrentar muitas coisas, né? Então, assim, ela decide mudar para a Bahia com 2 filhas pequenas, sozinha, sem conhecer ninguém, para poder sair daquela realidade. E a gente começa, 3 mulheres dentro de uma casa, a enfrentar a vida daquele jeito, né? Então, eu tenho diversas coisas na minha mente que minha mãe assim vivenciou e a gente precisou vivenciar junto com ela, do tipo, eu via minha mãe todos os dias andar 40 minutos para ir trabalhar e voltar 40 minutos para casa andando.
E aí, quando eu fui crescendo e entendendo mais, eu perguntava assim, mas, mãe, por que você não pega um coletivo? Lá na Bahia a gente chama de buzu, né? Por que você não pega um buzu? Ela dizia assim, porque se eu pegar buzu todos os dias, durante 30 dias, a gente fica sem dinheiro para o pão. E aí eu comecei a entender e amadureci muito rápido por conta disso. Acabei começando a trabalhar com 14 anos. Minha carteira foi assinada com 16, que naquela época ainda podia. E aí eu fui entendendo que a responsabilidade precisava acontecer e chegou muito rápido lá em casa. Isso, por uma parte, foi muito boa, mas quando a gente também amadurece muito rápido, a gente também perde muitas etapas da vida. Mas isso é a realidade de quem vem de uma família humilde no Nordeste. E a gente não pode romantizar esses tipos de coisa. Mas mãe me dizia uma coisa que eu levei para a vida. Minha filha, podem tirar tudo da gente, menos o conhecimento. E foi através do conhecimento que ela sempre disse, você vai ser diferente do que eu fui. E mesmo que várias pessoas, eu acho que trazem isso, mesmo diante daquilo tudo, foi uma pessoa que decidiu estudar, né? Não tinha estudo oficial na escola, mas mãe falava inglês básico e eu achava aquilo o máximo. Eu dizia assim, a gente fazia atividade, né, na escola, que chegava em inglês, eu não sabia fazer nada, e eu dizia assim, mãe, como é que eu vou fazer isso? Ela, vem aqui, vamos sentar, e ela me ensinava a fazer as atividades de inglês. Você aprendeu isso aonde? Ela lendo, assistindo, né? E ela adorava ler, adorava assistir filme em inglês. Eu estou entendendo o que é aí, mulher? Ela, não importa, um dia eu vou entender. Então, assim, o pertencimento foi chegando nesse lugar, sabe? Dela dizer assim, levanta a cabeça, respira e vai. Porque a vida da gente precisa ser sempre assim. E quando a gente precisa ocupar os lugares, é sempre a gente se impondo. Então, aí ela dizia assim, não tem espaço, não, entra de pesada, que lá na Bahia, quando a gente diz que vai entrar de chute, né, assim, chutar a porta, é de pesada. Ah, não tem uma pesada só, não vai? Dá 2 pesadas na porta e entra. E aí ela também ensinou a gente a teoria da casa, né? Ela disse que quando a gente tenta acessar um espaço pela porta, que a porta não te dá acesso, a gente passa a observar que o acesso da casa tem janelas. E ela disse que, em muitos momentos, a gente precisa acessar pela frecha do telhado, que é quando as casas de telhos gato andam em cima e fica aquelas brechinhas. Então, foi assim que as coisas foram acontecendo na minha vida sobre pertencimento. Então, eu fui entendendo que eu precisava mudar de realidade. Então, eu, com 16 anos, entendi que eu não queria a vida de comércio na minha vida. Foi meu primeiro emprego. E aí, fiz um curso técnico, fui trabalhar no polo petroquímico. E aí vocês vão entender um pouquinho da história, mas é muito breve, gostaria de dizer à mentora que na próxima, acho que a gente tem que ter 2 capítulos. Queria publicamente dizer aqui a vocês que eu briguei com Beta, né? A gente teve uns arranhões, mas depois a gente se entendeu, porque quando a gente vai falar da nossa história, e que a nossa história ainda tem algumas coisas que mexem profundamente com a gente acaba, quando o outro fala alguma coisa que às vezes é até para ajudar, a gente às vezes não aceita essa ajuda de alguma forma. Aí Beta me trazia algumas coisas que me traziam provocativas, que eu dizia, ela está invalidando minha história. E a gente depois se alinhou, não foi, Beta? Mas, assim, é muito importante essas provocativas. Primeiro, que eu queria agradecer a Nelis por ter aceitado esse desafio, né? Estou saindo do escorpo aqui, mas vocês vão entender o programa. Ela disse assim, eu nem queria inventar esse projeto de livro. Vocês estão inventando isso e vai vir trabalho por aí. Não estava no meu projeto esse negócio. E todo mundo maluco disse, vamos, e aconteceu. E aí eu digo que o livro era um sonho que eu nem sonhava. Eu jamais, na minha vida, imaginei que isso aqui era uma coisa possível. Então, tudo na minha vida foi assim. Ah, você se expressa bem, você pode vir aqui falar sobre autoestima? E eu ia lá e falava. E depois isso virou um negócio. Aí eu comecei a trabalhar numa área, alguém dizia assim, poxa, você faz isso tão bem na sua empresa, você pode me ajudar aqui com isso? E aí eu fui lá e virei mentora. Então, tudo na minha vida foi acontecendo, e agora eu virei escritora. Então, obrigado, Nelis, e obrigado à mentora
Pegou, já Pegou, era. né, gente? Já Vocês era, também. já era. Vocês não deixam Então, passar batido. então, pertencimento para mim é isso, gente. Eu acho que quando a gente não tem acesso ao pertencimento, a gente precisa fazer o pertencimento acontecer. Então, hoje eu ocupo todos os lugares possíveis, porque eu acredito muito que a gente, como mulher preta, a gente precisa ocupar. Porque eu acho que a gente primeiro precisa entender o seguinte: se a gente não entender que esse negócio da logicamente que a gente precisa lutar, tá? Cuidado, não leve isso para o coração. A gente precisa lutar por espaços que a gente tem que ter. Mas também, na hora de vocês se colocarem nesses lugares, não vão também assim, eu sou uma mulher preta, e aí eu vou. Aí chega lá meio murcha, não. Já chegue lá e não olhe para a sua cor, simplesmente vá. E se comporte como você gostaria de estar nesses lugares. Porque, às vezes, a gente vai para um lugar e a gente mesmo se olha diante do espelho e diz, eu sou uma mulher preta, e aí você já chega naquele lugar cheio de coisinhas assim. Então, só vista a sua roupa, levante seu nariz, passa um batom escuro, porque a neurociência diz que quando a gente bota um batom vermelho, principalmente, isso traz poder para a gente. Então, passa um batonzão e assume esse poder, porque o poder ele já está dentro da gente. E nos estudos que eu faço, a gente entende o seguinte, que uma mulher negra ela já nasceu com isso dentro dela. A gente tem muito mais poder, a gente tem muito mais criatividade, a gente tem muito mais prosperidade. Isso foi arrancado da gente por um tempo, mas a gente precisa entender que isso está aqui dentro. A gente só precisa colocar isso aqui para fora. Então, eu demorei, né? Nela estou-se que ela só se reconheceu como mulher negra depois de um certo tempo. Dentro da minha casa, a gente não tinha isso. Eu e mais algumas pessoas da minha família somos as mais escuras. Eu não tenho negros retintos dentro da minha família. Lá não se debatia sobre mulher negra. Minha mãe alisava meu cabelo desde os 10 anos de idade, porque ela não sabia lidar com o meu cabelo. Então, eu achava que aquilo era uma coisa normal. Eu alisei meu cabelo até 24 anos. Aí, depois, minha mãe faleceu. E aí foi quando eu parei de alisar cabelo. Então, eu precisei sozinha me reconhecer. O seu pertencimento veio interno, né? Internamente. Esse movimento. Muito obrigada, viu, Carla? Vamos seguindo. Palmas para Elaine agora, contando para a gente esse pertencimento em movimento. E as histórias vão se encontrando, né? Muito. Então, conta pra o gente. que elas falam, acho que desde o primeiro painel, né, a gente vai se reconhecendo ali um pouquinho em cada fala. E, assim, o meu reconhecimento vem muito aos poucos. Aliás, reconhecimento não, pertencimento, que você perguntou. Pertencimento. Mas é o reconhecer, né? Para se pertencer também, todo um processo que é circular. Em termos de pertencimento, eu vim de uma família onde era muito grande esse pertencimento. Então, uma família sempre toda junta, para vários momentos, como a Vivi falou, brigando, ou juntos, ou festejando, enfim. Então, eu cresci numa família muito pertencente mesmo. Mas, ao longo do tempo, a questão acho que a gente vai se reconhecendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que muitas coisas não é da forma que você imaginava. Você tinha, sim, ali o pertencimento, mas a questão do reconhecer-se dentro da questão racial, por mais que eu olhasse no espelho, eu também, né, filha de uma mulher branca, um homem preto, por mais que eu olhasse no espelho, eu reconhecia a minha cor. Não era uma coisa de conversa na minha família, não tinha-se essa ideia. A família preta, a família do meu pai, uma família que, sim, muitos deles sofreram racismo, mas não tinha esse olhar que a gente tem hoje. Eu acho que era muito normal até as coisas que eram vividas. Hoje a gente tem uma consciência. Não, isso aqui é racismo. Racismo era algo muito básico, assim, muito, muito óbvio, né? A pessoa falou de mim, a pessoa me destratou. E hoje a gente entende que racismo é muito mais profundo que isso. Então, é muito estrutural, tem muitas camadas. Então, essa subjetividade do racismo, isso não passava pela nossa família, não passou pela educação. A questão do cabelo, né? Ontem eu conversei com uma das digitais, a Lei, que não está aqui.
Você me perguntou, você falou, o seu cabelo estava curto, estava preso no dia que a gente fez a nossa mentoria. Eu falei, perde o brilho, né? Porque eu amo ficar com meus caixão, queria ter uns caixão desse tamanho, mas isso veio aos poucos, porque eu também alisava cabelo, minha mãe também não sabia lidar com o meu cabelo. Então, assim, as coisas foram da forma que tinha que ser. Né? Os espaços de pertencimento muito branco também. A partir do momento que eu saio da minha família, a negritude está na minha família, mas quando eu saio da minha família, o meu espaço também sempre foi muito branco, né? Eu me casei com um homem branco, então os espaços que a gente pertenceu eram brancos. Quando você começa, no meu caso, eu comecei a estudar, comecei a adquirir mais conhecimento, você também vai para lugares, infelizmente, que você encontra mais pessoas brancas. Então, tem uma normalidade ali. Também não me sinto eu não me sinto não pertencente, eu me sinto. Só que, ao mesmo tempo que eu me sinto também pertencente, eu sinto essa falta hoje, dessa questão da negritude na minha vida. Então, foi aí que, quando eu encontrei as digitais, falei, eu preciso pertencer a esse espaço, porque... E aí, cada vez, embora eu não seja tão ativa, cada vez que... Desculpa, gente. Eu adoro que elas vão falando já as coisas, né, Nelis? Mas eu estou ali de coração, sempre. Tô de coração, Nelis. Tá bom? E assim, quando a gente se encontra, é uma coisa maravilhosa, né? De você ver, de você reconhecer, de você encontrar com as pessoas, ver os rostos ali, encontrar de verdade, abraçar. Mas no meu dia a dia, eu sinto muito essa falta de ir a lugares que eu gosto, que tem a ver com a minha racialidade, com a minha, sabe, de ir num samba. Sim, samba bem reza, né? gostoso. E aí você encontra com pessoas que não gostam daquilo, né, que você gosta. As pessoas têm dificuldade de entender a sua natureza, a sua Sua natureza, base. sua As outras essência. pessoas têm um pouco de dificuldade. Por mais que hoje em dia as pessoas brancas também estão em letramento, Sim. é uma outra vivência. Eles estão dentro do olhar deles, da vida, do recorte deles. Eles não entendem o nosso recorte, não tem a vivência, Sim. exatamente. Entende o que E é uma eles coisa que querem. você me fez lembrar da Beatriz Nascimento, uma intelectual preta que fala do aquilombar, né? Do estar junto com o seu, se aquilombando. Acho que esse pertencer que também você está buscando nesse movimento. Isso. Muito obrigada, Eu que Elaine. agradeço. Vou voltar depois com mais uma perguntinha. Tuane, traz pra gente esse pertencimento em movimento. O que você sente em relação a essa frase? Sim. Hoje eu posso dizer que eu me pertenço, mas também pertenço à Vila Cisper, que é o bairro que eu amo, que eu cresci, nasci. Grava isso, pra gente depois mandar no fã-clube da Vila Cis. Ai, gente, por favor. Tem lá no Facebook. Jornal do no Bairro. Facebook. Facebook do bairro tem? O Coloca bairro, no né, Facebook do gente? bairro. Então, elogio o bairro. Me pertenço à minha família, pertenço à organização religiosa que eu pertenço, que eu realmente pertenço, né? E é uma organização oriental. E é muito diferente, né? Porque uma das coisas que eu sempre encontro, assim, você é budista? Uma pessoa preta? Esse cabelo é seu? Você não raspa o cabelo? Não. Né? Então, o pertencimento, ele também veio muito na descoberta como uma mulher negra, que foi uma construção. A minha família é uma família miscigenada. A minha avó, ela era uma mulher preta, de pele branca, ou pele clara, melhor dizendo, que era vista como uma pessoa branca, né? Teve um segundo casamento com um homem branco, meu tio mais novo, então é um homem branco, com os filhos brancos. Já fui confundida como o babá dos meus primos, né? Mas eu pertenço a eles. E eu acho que o mais importante para mim é quando eu comecei a me pertencer, eu entendi que
eu poderia estar nos lugares que eu gostaria de estar, com quem eu gostaria de estar. E nisso eu fui me aproximando de pessoas pretas, de lugares pretos, entendendo um pouco melhor sobre isso e também entendendo qual era o meu papel em lugares que talvez não fossem tão pretos, né? Então, acho que, para mim, é muito onde eu estou, o que eu quero ser, né? E eu acho que eu trago um pouco muito no livro, assim, porque eu sou muito reflexiva, né, Beta? Uma pessoa que fica ali matutando, né, Nelis? Preciso pensar para falar. Né? Então, acho que o pertencimento ele vem dessa conexão comigo mesma. E aí, quando eu comecei a me pertencer, eu consegui entender os lugares que eu gostaria de pertencer, a quem eu gostaria de pertencer e compartilhar esse pertencimento, né? Então é isso. Ai, que lindo, que lindo. E é curioso, né? Porque a Vivi trouxe a questão da religião de matriz africana e os desafios, mesmo no Quilombo, e você trazendo uma religião oriental e essa leveza, além dos desafios também. Então, eu faço Muay Thai e as pessoas falam, você tem que fazer capoeira. Eu falei, oxe, não entendi. Vou dar um soco na tua cara. Tá gravando, depois você corta essa parte. Não, mas é um soco afetivo. Vamos falar sobre isso. É um soco afetivo. É escrita afetiva, é soco afetivo. Entendeu? Não, porque é isso. Falavam, não, mas é porque é uma luta da Tailândia. Ah, não, porque você tem que fazer capoeira. Já fiz umas aulas de capoeira, mas eu gosto de fazer o Muay Thai, né? E é esse lugar. Eu me pertenço, posso pertencer ao meu quilombo, capoeira, né? Mas eu vou também fazer uma coisinha na Tailândia. Por que não? Né? Então é legal que vão conversando o que vocês estão falando. Sheila, para brilhantar nossa rodada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu pertenço a 9 mulheres extremamente potentes. Eu pertenço ao movimento negro do Rio Grande do Sul, que me ajudou a me reconstruir desde os 8 anos, me construir desde os 8 anos. 18 anos aos 18 eu fiz dança afro. Olha, e foi a minha base para me entender tudo isso aqui. E foi aonde eu pude começar a minha caminhada e entender que eu poderia. A Tuane falou comigo antes, tá? Poderia pertencer ao lugar que eu quisesse, além de ocupar. Pertencer ao lugar que eu quisesse. Então, hoje, eu pertenço à minha família também, meus filhos, meu esposo, mas eu pertenço à minha origem, à minha ancestralidade. E eu pertenço ao mundo PALOP, que são os países de língua portuguesa, os países africanos de língua portuguesa, que é onde eu cito no meu livro. São os primeiros países que, se Deus quiser, eu vou visitar. Então, eu pertenço aos meus sonhos e que eles são gigantes. Ai, que lindo, palmas! Pertencer aos sonhos, que poético. Gostei, a mentora gostou dessa frase. Meus amores, o tempo é precioso. Eu tenho uma... Como chama do Pinóquio que fica aqui? Grilo. Eu não me referi quem é a pessoa. Mas o tempo... a consciência, é bonito, não é? Tá vendo a nossa professora de literatura infantil? É a consciência. Olha que bonito, né? Olha como você está levando para o outro lado. E ela soprou aqui que o tempo é precioso. Parece que não, mas eu estou com um cronômetro que foi imposto a mim. Quero falar isso. Então, por tempo precioso, eu quero que vocês falem para as meninas, para os nossos convidados que estão aqui, um pouco do seu capítulo.
Mas bem rapidinho. Coisa assim, ó. 30 segundos. É o pitch do 30 segundos. Não, eu vou deixar 1 minuto, porque eu sou boazinha. 1 minuto e 15, vou deixar. Pronto. 1, 2, 3, já. 1 minuto e 15, tá, Nelis? Não adianta. 1 minuto e 15 para cada uma. Bora lá. Conta pra gente o que tem na sua narrativa. Apesar que eu já sei de todas as narrativas, claro. Então, o que você trouxe tem já... Você falou bastante coisa que já está no seu livro. Você também, sua mainha. Então, na verdade, vocês já falaram, né? Mas conta um pouquinho. Mais 1 minutinho. Temos. Tá, no meu E capítulo, 15 segundos. no meu capítulo, só para eu não esquecer, tá, gente? Em Iluminar Caminhos de Luz, Raízes e Forças, eu trago justamente o que eu já falei no começo, mas eu também trago 2 fatos importantes, né, que é toda a questão da minha história, né? Então, infância, adolescência, vida adulta. Também tem o fato da gravidez indesejada, né? Que eu trouxe também no livro. Por quê, né? Porque meu pai, assim, meus pais eles eram muito amorosos, mas ao mesmo tempo assim muito rígido. Então, eu e minhas irmãs, nós éramos as primeiras negras da família a fazer faculdade. Meus primos hoje com 30, 40 anos que estão fazendo faculdade. Entendeu? Então, assim, há 18 anos atrás, eu já estava cursando. E aí eu tinha que dar exemplo e eu não queria decepcioná-los. Então, por isso, né, já acabou? Aham. Nossa, nem falei. É que tem que ser o resumo do resumo. Tu já começou a entrar numa história que a gente estava aqui já. É que eu gosto de contar história, Eu sei, eu amo gente. escutar. Então, seu capítulo fala Credo. sobre... Fala sobre Isso. minha infância, adolescência, juventude, esses 2 momentos trágicos. E aí você fala o assim, segundo ó, trágico, a gravidez indesejada, vocês vão ler. a gravidez indesejada, vocês vão ler no meu Pronto. capítulo. E também a violência doméstica, que hoje eu sou o que eu sou, né? Porque eu estou viva. Isso. Entendeu? Porque se não fosse Leiam. por isso, olham lá e depois falam para mim. Isso. Ó que lindo. 1 minutinho. A Nelis fez assim. Rapaz, o grilo tá muito... Gente, o grilo vai pegar. Vocês também são quinta série. Vamos lá. Super rápido, A gente. consciência. Vou treinar meu pitch, né? A gente tem um pitch de elevador, tá bom? Pra gente fazer aqui, ok? Olha, o meu capítulo, ele se refere à manhã, né? Manhinha. Como vocês já sabem, Uhum. assim, muito do que eu tô falando desde ontem. Porque depois de manhã, minha vida é uma vida antes de manhã e depois de manhã, né? Depois de manhã... Eu precisei me reinventar como pessoa. A mãe era aquela pessoa que ela dava liberdade, mas, ao mesmo tempo, protegia muito. Então, até os 22 anos, eu comprava calcinha com manhã. Então, eu precisei reaprender a vida depois de manhã. Decidi não viver o luto inicialmente. Depois de 4 anos, eu vivi o luto. E, depois disso, eu decidi empreender. Vivi está me atrasando. Ó. Decidi empreender. E, através do empreendedorismo, eu fui começando a ver uma força que tinha dentro de mim. Fui vendo outras mulheres pretas que queriam sair de lugares de subserviências e queriam empreender. E, através dos meus conhecimentos, eu comecei a ajudar essas mulheres. E, hoje, ajudo essas mulheres a ocuparem os seus lugares de direito, a prosperarem e a lucrar mais. É sobre isso que fala no livro, então entendam lá. Obrigada, gente. Aê, palmas. Elaine, conta pra gente. 1 minuto. A minha narrativa é sobre esse chamado ao fazer a escrita, e que, em algum momento da minha vida, isso já estava lá, já apareceu lá atrás, mas eu não tinha acreditado. Então, eu conectei isso com a minha área de trabalho, que é a fisioterapia pélvica, e a sexualidade, onde eu entendo melhor as dores do feminino. Então, dessa força, do resgate da força do feminino em nós, a gente consegue realizar os nossos sonhos, né? E trazendo ali toda aquela força da base da família, o que vem do meu pai, da minha mãe, o que eles falaram. E aí foi a minha força através do feminino. Muito lindo. Palmas. Ó que show. Olha que show. Tuane, conta pra gente. Em 5 minutos? Ai, que Boa. maravilha, obrigada.
Bom, a minha narrativa ela fala muito dessa força da criança interior, do poder da cultura. Então, conta como eu passei pela dança, pela música e cheguei na escrita, né? E o quanto isso é importante na minha construção como ser humano. Então, acredito que vai ser um momento que eu vou dividir algo muito íntimo com vocês e algo muito bonito da minha vida, e que eu gostaria muito que vocês pudessem também conectar a criança de vocês e entender como o sonho ele é potente para que a gente continue a nossa vida com força, mas também com leveza. Gente, eu vou entrar pro budismo. Que eu acho que essa é o budismo. Não é? É. Pergunta pro meu esposo. Nossa, muito obrigada, Tuane. Gente, estado de Buda, mas a gente também tem outros estados de vida. A Sheila falou sobre pertencer dos sonhos e você traz sobre os sonhos, né? E você falou da infância. Sheila, o que traz a sua narrativa? Minha narrativa ela fala da infância ao empreendedorismo. E o quanto eu tive clareza que eu não queria ser o que a minha mãe, minha avó, minhas tias foram, que é viver do mundo doméstico, e que eu poderia escrever a minha história de forma diferente e poderia inspirar muitas pessoas. E o meu empreendedorismo lúdico. Hoje eu trabalho com gamificação, cada vez mais com facilitação de aprendizagem, e o quanto isso pode fazer diferença na vida de inúmeros trabalhadores, que é para o público que eu desenvolvo meu trabalho. Que linda! Muito obrigada, viu, meninas? Então, leiam as narrativas dessas poderosas para também se conectarem com todas essas narrativas, histórias, vivências, memórias. Fotinhos! Sim, sim. Começamos com as falantes. Olha eu aqui, ó. Tá vendo? Tava com cronômetro, que a Naris... Muito obrigada. Palmas para as nossas meninas. Nélis, vem apresentar o terceiro. Minha consciência. Arrasou. Esse colar é tão lindo. Você viu, Nélis, esse colar, né? A Donice não vê. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá muito quer... quente, né? Meus amores, nós estamos agora... Olá, 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 olá. Nós estamos agora indo para o nosso último painel. Enquanto vocês estão ouvindo as meninas, vocês podem pegar um cafezinho, pegar um salgadinho, tá? Mas só vocês, as meninas não. Que a menina está querendo fugir. Já me chamaram, né, de grilo, de consciência. Consciência, né? Mas a gente está aqui só, como eu disse, para valorizar o tempo. Assim. E bonito. Convido ao palco para o terceiro painel, a força da transformação e legado. O impacto da escrita, o trabalho em rede e construção de novos caminhos. Estaremos como mediadora novamente, ela, a mentora.
Convido para estar aqui compartilhando Giovanni Barros. Fique à vontade. Daniele Silva. Sandra Santos. E Heloísa Silva. Heloísa Helena Silva. Ah. Elô, chegando, né? Ele está começando aqui. Isso, na passarela. Azul. Meninas, que honra estar aqui com vocês, ouvindo um pouquinho. Vamos ouvir um poucão do nosso tempo precioso sobre como foi a narrativa de vocês, né? Então, quero começar já. Vamos fazer já o contrário agora, nessa daqui. Como que foi esse processo de escrita? O sentar, o processo de escrita mesmo, o sentar e escrever. Que momento vocês faziam isso? Quais temas que vieram na mente de vocês primeiro? Quais memórias vocês conectaram? Ou que vocês desconectaram também? Como foi esse desafio da escrita, do processo? Depois vocês trazem o tema. Pode fazer o tema junto, mas o processo. Olha, para mim, o processo ele foi dificultoso, viu? Porque assim, é um processo de entrar em contato com memórias. Então, assim, no meu capítulo vocês vão ver, enfim. Então, assim, é um processo de entrar em contato com memórias. E isso, por muitas vezes, é muito legal, por outras vezes, nem tanto. Então, assim, eu iniciei com um assunto, até mandando para a Beta, mandei algo, e acabei mudando totalmente. No meio do caminho, eu mudei totalmente aquilo que eu tinha escrito, que eu tinha mandado, porque me vieram outras coisas. Eu acho que esse momento de sentar e de escrever, eu acho que, para mim, foi muito inspirador, porque veio realmente de um lugar de inspiração, de entender o que eu queria colocar naquele momento. E eu acho que, pensando agora, né, eu acho que talvez eu estava tentando um pouco fugir do que eu queria fazer, do que eu queria escrever, do que eu queria mostrar. E não deu certo, porque eu acabei entrando realmente, quando eu fiz essa mudança toda, eu tive que entrar em contato com tudo aquilo. Então, eu acho que talvez foi esse início de tentar, talvez, sair daquele lugar, de tentar escrever uma outra coisa, mas depois de entendimento do que realmente era aquilo, do que, inclusive, significava escrever, né? Estar naquele momento, sentar, escrever. Então, assim, para mim foi um processo de muita inspiração, de primeiro entender o que era aquilo, entender o que eu queria dizer e depois colocar aquilo realmente no papel, sabe? E que as pessoas pudessem me acessar. Porque eu acho que eu estava conversando até com a Fabi, através da profissão, por conta da profissão, né? Eu sou psicóloga, então eu escuto histórias. E sempre tem aquele lugar, né? O que o psicólogo guarda, né? Quem é esse profissional? E então, naquele momento, eu nem pensei, quando eu decidi escrever, eu nem pensei assim, o que as pessoas acessariam, talvez os meus clientes, as outras pessoas. Eu realmente fui me entregando dentro daquilo que era um desejo dizer e que as pessoas me acessassem. Então, foi um lugar muito, muito bonito. Não foi fácil, mas foi um lugar muito bonito de fazer. E, como alguém disse aqui, foi a realização de um sonho não sonhado. Então, eu acho que talvez eu aproveitei esse lugar do sonho não sonhado para realmente realizar. Ai, muito obrigada. Giovanni, conta para nós como foi esse processo da escrita, o caminho. A Beta sabe, foi desafiador, mas foi a concretização de um sonho, Dani, foi uma concretização. Mas por que foi desafiador? Porque eu precisava decidir sobre o que e quem eu ia falar, porque eram muitas pessoas importantes na minha vida, Beta, e eu não sabia como encaixar tudo aquilo em 3 páginas, que era, né, a nossa meta de um capítulo. E esse foi o processo mais desafiador para mim antes de começar a escrita, de pensar quem eu vou homenagear nessa fala. Porque, naquele momento,
eu não entendi que era sobre mim, eu entendi que era sobre alguém. Então, eu precisei trazer um alguém que me representasse. E aí foi o momento de trazer a homenagem à minha avó, que a minha mãe, que deve estar vendo aqui a live, porque eles não puderam estar presentes hoje, e as minhas filhas, e a minha irmã e as minhas irmãs me perdoem, mas eu precisei, elas não sabem que eu homenageei a minha avó. Elas vão saber agora em primeira mão. Então, eu optei por homenagear quem não estava mais em vida, de corpo presente aqui comigo. Então, esse foi assim o momento que eu me senti mais gratificada por poder, através de mim, da minha pessoa, homenagear, trazer a voz da minha avó para esse mundo. Muito obrigada, Giovanni. Sandra, você que trouxe o seu tema ali ontem, né? Apresentando ele de forma... Você viu a performance teatral que ela trouxe ontem? Conta pra gente como foi esse processo, esse caminho da sua escrita. E você também que tem outros livros publicados, né? De diferentes temas. A Beta, mais do que ninguém sabe, né? De todo esse processo. Já é a segunda mentoria que a gente tá junto. E o processo também não foi fácil, né? Quando chega o convite para escrevermos o que vamos falar. São tantas coisas, né, para falar, mas a gente não quer falar de nós mesmos. Nós não queremos falar das nossas dores. E falei, nossa, Beta, eu não tenho nada para falar, né? Como uma outra colega colocou aqui, todas já trouxeram, né? Todas as histórias, todas as narrativas nos atravessam. Nos atravessam de maneira, né, assim, muito particular mesmo, né? E a gente não quer falar das nossas dores. A gente não quer falar daquilo que muitas vezes faz o coração ficar pequeno, né? Choroso. Eu falei, Beta, eu não quero falar de nada. Mas o que você está sentindo nesse momento? Eu falei, cansaço. Né? Eu estou cansada, assim, o corpo precisa, meu corpo está pedindo, Sandra, para um pouco, dá um tempo. Sou de Itaquaquecetuba, né, região do Alto Tietê de São Paulo. E obrigada, meus amigos que estão aqui, né, Luiz, Edilene e Gabriel, obrigada, viu? E a Zona Leste, né? Trabalhando ali, Zona Leste. A gente fala assim, é pertinho, mas hoje a gente chama da região do Alto Tietê, mas estamos ali. E sempre trabalhei muito, né? Sempre trabalhei muito, mas vem o tempo, vem também as questões, né, da mulher, né? Depois dos 50, o corpo não é mais o mesmo, então tudo aquilo começa a pesar. Eu falei, eu vou falar do quê? Mas não tenho nada para falar. Então, Beta, vamos fazer um déjà vu, né? O que você está passando nesse momento? Eu estou aqui no meu sofá, deitada, assistindo Netflix. Vamos falar sobre isso. E aí me veio, né, a questão de um momento de descanso, de lazer. Eu falei, eu vou colocar, então, isso no papel. Porque eu fiz aquela pergunta ontem. Quanto de nós, né, descansamos sem sentir culpa? Você se dá o direito de descansar? De deitar no sofá e, de fato, descansar? Hoje sim. Hoje sim. Mas o processo até chegar o hoje, como ele é, não é, culposo, nossa, eu estou fazendo o quê aqui? Então, aí eu falei um pouquinho desse processo mesmo, de um passeio que eu fui, que depois vocês vão ler, vão achar interessante. Inicialmente, eu não achei interessante falar disso, porque vou falar de um luxo meu, mas, Beta, a escrita, ela reverbera pós, né? Vem todo o sentimento pós-escrita. Mas, quando eu falo aqui no meu livro desse descanso tão merecido, me lembra também da minha mãe. Porque a minha mãe sempre pensou nos outros, sempre pensou, eu vou fazer para o outro, eu não vou sair de casa porque eu preciso limpar a casa, eu preciso cuidar do outro. Hoje, com 76 anos, ela cuida de 3 netinhos. Eu não tenho pique, mas ela cuida de 3 netos. Então, minha mãe está muito presente aqui nesse livro, né? Mais uma vez. Mais uma vez. E eu trago aqui o início, né? Vou até ler o trechinho aqui, que eu achei muito interessante começar com essa poesia. Deitada em minha cama, fico a devagar, envolta em pensamentos que não me levam a nenhum lugar. Casa, trabalho, vida amorosa, filhos, saúde, finanças, bagunça. Tudo isso na lembrança vai e vem. Se não colocar no papel, nada sai.
Vai, vem, vai. Se não colocar no papel, nada sai. Meio professora, né, minha poesia? Muito. Adoro. Todas as manhãs o mesmo ritual. Noite anterior está prometido acordar cedo, ir ao treino, colocar a roupa para lavar, marcar aquela consulta, coisa e tal. No dia seguinte, é o mesmo carnaval. O que acontece? Olha que maravilhosa! Vocês viram? Obrigada, Então, Sandra. é isso, gente, é isso. Obrigada. Elô, conta para nós esse processo da escrita para você. Boa tarde a todos e a todas. São tantas as emoções. A primeira turma que falou, elas falaram muito que na hora do convite elas pensaram, falar o quê? Eu não tenho o que falar. E eu já fui o contrário. É tanta coisa para falar que eu não sei o que escolher. E aí eu tinha muito, porque há mais de 30 anos eu tenho uma mania. Onde eu vou, eu sempre tenho uma caneta e eu escrevo. Por que eu escrevo? Porque eu escrevendo eu gravo as coisas. Então, aquelas coisas que eu acho interessante, eu escrevo, porque aquilo toca o meu coração e eu reflito sobre aquilo que eu escrevi depois. Aí eu pensava, meu Deus, tanta coisa boa e tanta coisa ruim já me aconteceu. O que eu vou escrever? E aí, abençoada aquela anja chamada Beta, me ajudou muito, e entre vários títulos que eu escolhi, ela disse, Elô, as tuas narrativas sobre o câncer me emocionam e me encanta pelo seguinte, é uma dor, é um sofrimento, mas eu sinto que tu está atravessando esse processo de uma maneira que eu nunca tinha visto. Porque até desfilei durante o processo, né? Eu fui a mais bela negra da terceira idade de Laguna. Isso está no meu capítulo. Então, nunca na minha família ninguém teve câncer. Então, foi assim, tipo uma bomba atômica. E eu sinto que os meus irmãos, eu nunca quis ser melhor do que ninguém, mas a minha rica mãe, meus irmãos diziam, tu é a queridinha da mãe? Porque nós somos 11 irmãos. E a mãe dizia, tu é a fortaleza. Porque uma menina de 14 engravidava, a Elô ia lá preparar a mãe para dizer que a filha estava grávida. O marido da outra morria, a Elô ia lá avisar que o marido tinha morrido. Então, a mãe disse que eu era a fortaleza da família. Eu sinto que os meus irmãos, quando souberam do câncer, eles ficaram 10 vezes pior do que eu. Eu tinha que consolar. Foi essa força. Porque duas manas minhas, eu disse assim, por que será que a Lisete e a Sani não ligam? Faz um mês que eu fiz um grupo para falar do câncer, para a família, né? E para metade do Brasil. Não tive problema nenhum de falar o que eu sentia, como eu acordava, como eu deitava, o dia que eu chorava para ir no banheiro, porque eu não conseguia fazer, tinha que ir lá no hospital para elas me ajudar. Então, tudo isso, para mim, falar era natural, porque eu estava vivendo aquilo. Não tinha como eu fugir do que eu estava vivendo. Então, meu título é Fortalecida na Fé. Porque eu sempre tive fé, muita, porque eu passei por coisas difíceis e dolorosas. Dos 8 aos 11, eu fui abusada como menina e como mulher. Raramente eu falo isso. Mas isso, quando eu estou com vocês todos aqui, eu me sinto tão abraçada que eu não tenho vergonha de falar. Eu falo assim, e ao mesmo tempo que eu falo, eu sinto o abraço de cada um. Porque a Nélis, ela é a culpada de eu estar aqui. Eu sou grata a Deus por ela estar na minha vida, porque ela me trouxe para esse quilombo, onde eu comecei eu sempre me achei bonita, gostosa, interessante. E, ao mesmo tempo, eu trabalhei 31 anos em escola, e lá dentro da escola, colegas, professores, diretora, a maioria sempre foram brancos. E eles queriam e tentavam fazer eu me sentir menos, até pela roupa que eu vestia. Tu não acha que, para quem vem fazer uma merenda, tu vem bonita demais? Eu sou bonita. Eu preciso ficar mais ainda. Eu acho que é esse reconhecimento ao longo do caminho que fez com que, nessa fase desafiadora, a sua essência continua viva, pulsando, né?
Foi uma honra, dona Elô, participar por esse processo da escrita. Vou voltar a roda para chegar de Não, novo. porque se tu não me parar, eu vou até amanhã. E eu vou escutar. E a Nelly está me olhando e não está fazendo assim. É porque a Nelis gosta. Então, nessa hora, a minha querida consciência, ela tá aqui, ó. Então, deixa E eu eu tô bem encerrar. acompanhando. Deixa eu só encerrar. Fecha, assim, ó. Então, para mim, eu quero muito que vocês leiam lá, que quando eu digo fortalecida na fé, me vem a mãe, porque a gente podia estar com o maior problema do mundo. A mãe olhava no olho da gente e dizia, minha filha, tudo passa, isso também vai passar. Então, naqueles dias assim que eu achava, eu acho que amanhã eu não vou estar viva, eu não vou aguentar isso que eu estou sentindo. Eu não vou aguentar, eu não quero ir para outra quimioterapia. E aí me vinha na cabeça, a mãe não está aqui na minha frente, mas ela está no meu coração, está segurando a minha mão e está me dizendo, minha filha, isso também vai passar. E está passando, né? Eu estou aqui. Ai, que lindo. Palmas. Muito obrigada, Danilo. A pergunta agora, nessa nossa nova rodada, é sobre o legado, que é o tema do nosso painel. Qual legado que o seu capítulo, dentro desse livro tão potente, vai deixar para as pessoas que vão ler? E pessoas que vão ler não é só as pessoas que estão aqui em 2026. Vai chegar numa prateleira lá em 2057, que nem vocês vão reconhecer, porque a força da escrita é isso, né? Deixar registrado em palavras. Por isso que eu amo muito o universo dos livros e trabalho com isso com muito amor. Então, conta para nós. Dani, qual legado você vai deixar com a sua narrativa? Já pode contar um pouquinho do tema. Naquele minutinho precioso que a gente tem. Um pouquinho mais, mas precioso. Pode deixar. Eu acho que, principalmente porque eu falo de resiliência. Talvez eu não tenha usado essa palavra em nenhum momento do meu texto, mas eu penso que fala sobre resiliência. Então, eu falo sobre um processo de descoberta enquanto, talvez, mulher preta, porque eu acho que isso vem de um processo muito grande, apesar de sempre escutar de meu pai, que está ali, né, que eu sou uma mulher preta e que eu sou bonita, e que ele sempre me disse isso, mas eu acho que também vem de uma descoberta maior sobre isso, vem de um processo de luto. E eu acho que vem também de um lugar de uma redescoberta profissional. Eu acho que até assumir esse lugar do profissional, de quem eu sou. Eu acho que esse processo ele continua, né? Mas eu acho que em uma das partes, talvez umas partes importantes da minha vida, está no livro. Então, eu acho que o legado que eu deixo para quem lê, porque eu falo sobre esse lugar de iluminar. Então, eu acho que é isso, esse lugar de se descobrir e se iluminar. Entender em quais momentos e quais são esses lugares que a gente pode utilizar para nos iluminar. O que a gente tem para nos iluminar? O que nos ilumina? E eu acho que o que nos ilumina é que vem da gente mesmo. Então, eu acho que esse capítulo e esse legado falam sobre isso. Eu quero começar falando da palavra posicionamento, para trazer essa questão do legado. Quem me conhece sabe que eu tenho uma frase máxima, que é, eu adoro me amostrar. E é um amostrar de mostrar para as pessoas que, independente de onde tu vens e para onde tu vais, você pode ser o legado de alguém. Hoje, eu sou uma mulher preta, também tardiamente descoberta, aos 34 anos de idade, que sou vista pela grande maioria das pessoas, como eu falei ontem, como uma mulher não negra, inclusive negada por negras, que chegaram para mim e disseram, mas você é uma mulher preta? Mas eu não me deixei abater em momento algum. E desde que eu saí lá do norte do país, porque eu ainda tenho, mais uma questão, né, que é o xenofobismo, para estar em lugares que talvez os nortistas não pertencessem, eu falei, eu vou fincar raízes. Eu vou ganhar força. E essa minha força ela vai se multiplicar. E hoje eu multiplico através da Destina Finanças, que é o meu negócio, porque, sim, mulheres sabem e podem falar sobre dinheiro, afinal de contas, é elas que fazem o dinheiro se multiplicar dentro de casa. Não é verdade, mulheres? E homens que entregam nas mãos das mulheres o dinheiro.
Através das redes, que é um ponto dentro do nosso painel, não é verdade? Hoje eu participo, que as pessoas perguntam onde eu arranjo o tempo, eu falo planejamento, cronograma e planner, agenda, celular, dando check para tudo. Hoje eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, como líder lá em Florianópolis. Ouviram? Líder. Hoje eu faço parte da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis como vice-coordenadora do Núcleo Acif Mulher, futura coordenadora para os próximos 27, 28, eu estou lá como coordenadora. Hoje eu sou mentora da Rede Mulher Empreendedora e Multiplicadora lá em Floripa e também faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, legado menor não há, e sim maior. Sim, acho que todas nós temos esse legado, né? Todos nós temos um legado. O legado que eu deixo hoje, né? A gente fala tanto, né, do que a gente faz, do que a gente é, e eu esqueci de dizer que também a gente trabalha lá em Itaquaquecetuba, tem até meu parceiro, o confrade Gabriel, nós somos da Academia de Letras, né, de Itaquaquecetuba, que é um legado que a gente plantou há 3 anos atrás na cidade, e hoje a gente trabalha, né, com a literatura. Um desses legados é a literatura, que eu quero deixar como professora de língua portuguesa. Eu acho que foi uma iniciativa muito necessária, né? Acho que uma iniciativa muito importante para que a gente possa disseminar, né, esse trabalho na cidade. Mas o legado que eu deixo para vocês, depois de todo o processo que eu passei, né, e que quem me conhece também sabe, é pensar em si, né? Quem cuida de quem cuida. Quem cuida de quem cuida. Pense em si. Eu falei, não vou parar, vou continuar trabalhando, mas tive uma situação, né, que me fez parar por 15 dias dentro de um hospital, e ali eu comecei a refletir. Então, o legado apesar de tudo, né, de todo o trabalho que a gente faz, de todo o empreendimento, de tudo, mas pense em si, né, que descansar é um direito. Esse é o legado. Que lindo. Eu queria até fazer uma observação, porque eu, como organizadora, é um desafio a sequência, né, das narrativas. Eu tenho alguns critérios, mas eu coloquei a sua por último, justamente para as pessoas lerem as várias memórias, e é mãe, e é raiz, e é sol, e é, né, enfim. E aí no dela é descansa. Então, foi proposital colocar o seu para finalizar o livro, justamente para que a mensagem seja... Depois de você ver todos esses altos e baixos, e memórias indas e vindas, e sorriso, e choro, e dor, descansa. Então, muito obrigada assim, não pela fraqueza, revolução. Não é preguiça e não é fraqueza. É necessidade, é necessário. E o processo também que a gente fez, né, na mentoria, de você falar, nossa, mas eu não quero falar que eu fui fazer essa viagem tão luxuosa. Então, eu acho que foi também importante, né? Eu, como mentora, eu também escuto e é uma troca muito intensa. Então, também foi forte para mim. Eu falei, nossa, então é importante que esse livro de Mulheres Pretas Empreendedoras seja sobre também descanso. Então, muito obrigada por esse tema. É terapêutico. O que a gente está fazendo aqui é terapêutico. Muito. Né? Esse livro é muito forte, né? Muito potente. Obrigada. Dona Elô, nesse momento precioso, traga... Que é para falar? Um pouquinho, Dona Eu Elô. não posso olhar para a Nélis agora. Dona Elô, Nélis, mas agora, para fazer mesmo sinal, hein? Que você estava assim, namorada. O meu legado é uma palavrinha com só 2 letrinhas, fé. Eu nem sabia que eu tinha tanta, mas eu sei que ele já está acontecendo lá por Laguna, porque eu já falei para várias mulheres sobre o câncer, eu já falei lá em Cachoeira, e aí eu falo que a fé transforma a dor. Por maior que seja a nossa dor, a gente jamais pode abandonar a certeza que Deus, o tempo inteiro, está mostrando o caminho, o tamanho da dor, o tempo que ela vai durar e o quão forte a gente é para aguentar, para acreditar, para ter a fé e ter certeza que dias melhores virão. Que forte. Dona Elô, agradeço muito. Foi no tempo? Maravilhosa, maravilhosa. Palmas de novo. Então quer dizer que eu estou crescendo e aprendendo a falar pouco e necessário. Eu quero, mais uma vez, fazer as honras também, que a Annelise, a gente sempre coloca esse agradecimento,
porque todo o caminho, cada uma aqui é muito importante, mas a gente sabe que tem os desafios tecnológicos, né? Então, Dona Elô, quando ela escrevia no papel, e ou a filha ou um funcionário do Sesc que digitava para ela. Então, do dia que ela falou assim, Beta, eu tô indo agora pegar o ônibus lá no Sesc e levar para ele digitar. Eu falei, calma, mamãe. Então, foi um desafio mesmo, né, Dona Elô? Então, estar aqui Eu tive uma rede que me ajudou a chegar até aqui. Então, as minhas filhas, coitadas. Sim, mandava o e-mail. E o estagiário do Sesc, acho que é estagiário, ele que digitou também a narrativa dela. Ela ia até ele. O ônibus tem um horário diferente, né, Dona Elô, lá? Onde eu moro tem 2 ônibus 2 no horários dia. só. Então, assim, eu quero honrar, mais uma vez, porque todas nós temos, sim, merecimento, mas eu queria muito honrar Dona Elô, porque eu acompanhei mesmo, passo a passo. Aí, quando a senhora começou a digitar, e tem isso também. Então, no começo, o estagiário digitou, a filha digitou, mas depois ela falou, Beta, agora eu estou digitando. E aí, tiraram foto dela digitando. Então, o finalzinho foi ela que digitou. A mini biografia dela que ela me mandou, foi ela que digitou. Parabéns, Dona Elô. Muito obrigada. Gente, eu assim, ó, não cabe em mim. Não, eu posso passar um dia escrevendo a gratidão por esse quilombo abençoado. Lindo. Muito obrigada, meninas. Parabéns para todas. E vamos... Fotinho, claro. Eu vou ficar aqui ao centro, com um sorrisão, todas com livro. Vamos chamar todas as coautoras ao palco, por favor. Já fica. Oi? Não, pode ficar aí. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Uai. Uai. Nosso uai foi embora, mas... Você pode passar lá com eles. Ou eu posso ir lá. Tirar uma foto daqui com o celular, aí eu tô com uma lente de câmera que eu mais longa, eu tenho que ir lá pra trás. Palmas para nós, meninas. Viva as Digitais Pretas, viva o livro das Digitais Pretas, volume 2. Parabéns, Nelis. Cadê aqui, Nelis? Microfone?